paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa noite 28/11/2025, 13h21, mês novembro. Jesus é Senhor do sábado. MAR 2, 23, 38, LUC 61. Naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Jeová e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer aos que com ele estavam, mas ao sacerdote. Ou não tendes lido na lei ao sábado, sacerdote, templo violam, o sacerdote do templo viola o sábado. Tá vendo ali, né? Ou não tendes lido na lei que ao sábado o sacerdote no templo viola o sábado e ficam sem culpa. Tá vendo lá? O que eu falei? Que isso aqui não é Bíblia, é lei. Tá vendo lá? Isso aqui é lei. Isso aqui não é Bíblia, é lei. Nenhum sacerdote obedeciam à lei. Imagina vocês que não tem Jeová, não tem Jesus, não tem Espírito Santo e não vem à igreja. Vocês são mais desobedientes ainda. Tá vendo lá? A lei, ó. Também não tem lido na lei. Jesus está chamando isso aqui de Bíblia? Nunca. Vocês não vão ver Jesus chamar isso aqui de Bíblia aqui. Vocês não vão ver Jeová falar que isso aqui é Bíblia. Vocês não vão ver o Espírito Santo falar que isso aqui é Bíblia. Vocês não vão ver os profetas falar que isso aqui é Bíblia. E nem os sacerdotes também. Vocês não vão nem os sacerdotes vocês vão ver aí falando que isso aqui é Bíblia. Vamos lá. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. MAR 316 LUC 6611. E partindo dali chegou a sinagoga deles. Estava ali o homem que tinha uma das mãos mirrada. Eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? Ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem no sábado. Então disse aquele homem: Estende a mão. Estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciarei aos gentios. Mas prestou bem atenção nessa palavra aqui, no versículo 18? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. Prestou bem atenção aqui? Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado. Tá vendo? Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito. Tá vendo? O Espírito Santo já existia, tá vendo? E anunciará aos gentios o juízo. É isso aqui que é importante. Que Jesus foi como servo. Jeová escolheu como servo. Jeová escolheu ele também, ela escolheu.
Ele foi amado do Pai ainda, tá vendo? Em que a minha alma completa, tá vendo lá? Jeová tem alma. Como é que eu vou falar que Jeová é só espírito? Tá vendo? Aqui nós estamos aprendendo mais uma coisa. É a alma, lá. Jeová tem alma, então ele tem corpo. Porque toda alma tem corpo. Então ele tem um corpo. Então não vou falar que ele não tem corpo sim. Como é que eu vou falar que ele não tem corpo? Se ainda lá, minha alma se compreende, tem corpo, então ele tem alma. Ele tem um corpo ali, entendeu? Porém sobre ele, meu espírito, tá vendo lá? O Espírito Santo. Meu espírito é o Espírito Santo, tá vendo? E anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Abra cima dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e o imudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Tá vendo? Jesus é a geração de Davi. Muitos não entendem essa palavra aqui, ó. É o filho de Davi, tá vendo? Ele é de geração de Davi, tá vendo? Este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Tá vendo? Os fariseus sabiam que Jesus estava fazendo certo, mas queriam acusar ele de todo jeito. Estava com inveja de Jesus, né? Estava com inveja e olho grande de Jesus, tá vendo? Toda pessoa que age igual fariseus, é por isso que essa igreja que detesta os fariseus. Por isso que essa igreja que não permite que fariseus venham dar opiniões aqui não. E nem comentar em nada aqui não. Que os fariseus, eles são hipócritas, incrédulos. Eles nunca vão mudar. Eles sempre vão crer na cabeça deles. Eles nunca vão crer na palavra. Vamos lá. Este não expulsa os demônios no Beelzebul, príncipe dos demônios. Tá vendo? Chamando Jesus de demônio ainda, sendo que Jesus não é demônio nenhum. Sendo que demônio não tem poder de curar. Demônio não tem poder de curar ninguém, tem poder de destruir, curar não. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Então vossos filhos, porquanto eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Jeová, pelo Espírito Santo, tá vendo? O crente tem que ter o Espírito Santo, senão ele não consegue expulsar os demônios, não, tá vendo? Olha lá, pelo Espírito de Jeová, viu? Jesus tinha um Espírito Santo, tá vendo? Sem o Espírito Santo, a pessoa não tira dos demônios, não expulsa demônio nenhum, não, tá? Não expulsa mesmo. Por isso que eu falo, sai fora esses falsos profetas, falsos profetizas. Tá vendo? Se não tiver o Espírito Santo ali, vocês estão aprendendo mais uma coisa. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, não consegue tirar demônio nenhum, tá? Esses aí que fica fingindo que está expulsando demônio, aquilo ali é um teatro, tá? Aquilo ali é uma combinação, tá? Aquilo é uma combinação. Eles combinam com as pessoas, pagam as pessoas para falar que as pessoas estão demoniadas, aí vai lá, fala o nome de Jesus falsamente e falando que foi expulso pelo nome de Jesus, não foi expulso ali, é um teatro. Que a pessoa que não tem o Espírito Santo, que não obedece, que não jejua, que não devolve os dízimos nem nada, nunca vai expulsar um demônio, tá? Já fica sabendo disso. É consequentemente chegado a vós o reino de Jeová. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente saqueando então sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem é comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoarão aos homens. Quero que vocês assistam isso aqui, ó. Com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. Aprenda de uma vez por todas. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Presta atenção, né? Se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, não tem perdão nunca mais na sua vida.
Você pode rodar milhares de igrejas que você não vai ser perdoado. Pode ir em todo centro de macumba, você não vai ser perdoado nunca. Se você está condenado para sempre, aqui e fora. Por isso que eu falo, toma muito cuidado, né? Se você blasfemar contra o Espírito Santo, igual eu que eu sou um pastor que sempre vivo na espiritualidade. Eu não vivo igual vocês do outro lado, que vocês são carnais. E eu sou espiritual, só ando com espiritual, não ando com carnal, como vocês são. Se vocês blasfemarem daqui também, já está condenado. Vocês vão morrer e vai para o inferno. Não vai conseguir nada aqui na terra, como muitos já não estão conseguindo. Por falar mal daqui, muitos já não estão conseguindo. E se continuar, vai morrer e vai conhecer o inferno. Não tem perdão. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Entendeu? Ela não será perdoada aos homens. Quando falar homem, é homem e mulher. É do menor ao maior. E se qualquer disser alguma palavra contra o filho do homem, será perdoado. Preste atenção lá. E se qualquer disser alguma palavra contra o filho do homem, será perdoado. Mas se alguém fala contra o Espírito Santo, viu lá? Como é que eu vou falar que Jesus nunca falou do Espírito Santo, sendo que ele está falando do Espírito Santo aqui? O Espírito Santo não será perdoado. Nem neste século, nem no futuro. Preste atenção, né? Nem neste século, nem no futuro. Quer dizer, nem aqui e nem do outro lado. Quando você morrer, você vai direto para o inferno mesmo. E quando Jesus voltar também, quando fala do futuro, e quando Jesus voltar também, ele vai te mandar para o lago de fogo, que vocês vão queimar aqui junto com os demônios. Porque os demônios também são blasfemadores. É por isso que eles foram expulsos. E se vocês seguirem os mesmos pensamentos dos demônios, vocês também vão queimar junto com eles no lago de fogo. Todo blasfemador, a partir dele é no lago de fogo. Nem na terra é. A árvore e seus frutos. L.U.C. 6, 43 e 45. Vou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aço de víboras. Como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É como vocês são do outro lado aí, ó. Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. Suas bocas é muito sujas. Continuando. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Como vocês do outro lado são aqui também. Quando fala homem e mulher também, tá? Homem e mulher, do menor ao maior. Tá? Versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, onde dá conta no dia de juízo. Tá vendo, meus irmãos? Tudo que você falar. O que eu já falei? Será que alguém prestou atenção na palavra? Toda sua palavra seja sim, ou seja, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. E o que Jesus está falando aqui? Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens e mulheres disserem, onde dá conta no dia do juízo, tá vendo? Vocês vão ser julgados tudo de novo. Vocês vão ser julgados. Se morrer agora, você vai para o inferno. Vai ser julgado do mesmo jeito. E quando Jesus voltar, ele vai te lançar no lago de fogo. E vão lançar vocês no lago de fogo. Presta, eu quero que vocês assistam com teus olhos. Grava bem com teus ouvidos. Se liga bem com teus cérebros. Grava essa palavra aqui. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, de dar conta no dia de juízo. Se falar qualquer coisa do meu nome também, você vai dar conta. Se você desejar mal para o pastor Simão Santos, você vai dar conta. Você vai pagar, vocês vão pagar aqui e do outro lado. Eu já falei. Vocês estão achando que eu já falei para vocês. Eu não sou igual vocês do outro lado aí não. E aqui não é só as casas para vocês comentar nada aqui não. Entendeu? Vai comentar lá pro quinto dos infernos. Porque vocês não andam igual eu ando. Vocês não andam na espiritualidade. Vocês andam na carnalidade. Vocês andam igual isso aqui, ó. Igual Jesus está falando aqui, ó. Vocês vivem falando mal o tempo todo. O tempo todo. Gosta de ver o erro do outro o tempo todo. Gosta de ver a falha do outro o tempo todo. Não gosta de ver o pequeno crescer. Entendeu? É invejoso, olho grande, egoísta. Né? Vocês são egoístas ainda. Incrédulos, ignorantes, hipócritas. Né? E rabugentos e nojentos ainda. Continuando. Porque por tuas palavras será justificado, por tuas palavras será condenado. Tá vendo? Tudo que vocês falar contra pastor Simão e contra essa igreja, você vai ser condenado.
Tá? Por isso que eu mando Jesus matar. Por que eu mando Jeová matar? Por que eu mando Jesus matar? Por que eu mando o Espírito Santo matar? Por que pela minha fé eu mando matar todas as pessoas que são contra essa igreja e contra as palavras que é falada aqui? Porque essas pessoas aqui, a parte delas é condenação. Elas não andam na verdade. Toda pessoa que não anda na verdade, ela não aceita a verdade. Ela quer andar pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios caminhos errados, mas não quer consertar o seu caminho. É por isso que nós estamos vendo o mundo desse jeito aí. Entendeu? Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram, de dar conta no dia de juízo, e porque por todas as palavras será justificado, e por todas as palavras será condenado. Tá vendo, né? Tudo que vocês estiverem falando contra essa igreja, você vai ser condenado. Tá? E eu mando Jeová matar mesmo, sem dó e sem piedade. Quem anda na espiritualidade sou eu, né? Vocês do outro lado aí não. É que não permite ninguém me mandar nem nada aqui não. Ninguém ajudou vocês, não ajudou essa igreja aqui. Nenhum de vocês ajudaram nada aqui não. Nem ajudou nem o canal, nem nada aqui não. Entendeu? E não é permitido vocês falar nada daqui mesmo não. Entendeu? Eu sim posso ensinar, posso falar a palavra. Porque eu ando na verdade. Eu não ando igual vocês do outro lado. O milagre de Jona. LUC 11, 16, 19, 32. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra e diziam: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Prestou atenção essa palavra aqui? Uma geração má e adúltera. Já naquela época já era assim. Hoje está bem pior, né? Mas só que você quer para cumprir nos dias de hoje também. Né? Uma geração má. Essa geração de hoje é má também, má e adúltera. Pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jona. A mãe adúltera, que vive adulterando. A mulher vive traindo o homem e o homem vive traindo a mulher o tempo todo. E quando fala adúltero também, não vem à igreja, não devolve os dízimos da oferta, não obedece a palavra, fala mal, porque o que fala mal do pastor também, ele é um adúltero. Ele é má e adúltero também. Aqueles que ficam adorando a imagem de escultura também é um adúltero, né? Fica fazendo sexo com imagem de escultura, é um adúltero. Meus irmãos, são coisas. O pecado, ele é muito feio, que vocês nem imaginam o que é pecado. Vocês pensam que pecado é só ali, errou um pouco já tá bom. Não, não errou um pouco não, você vai pagar por tudo, entendeu? Toma muito cuidado, pecado não é do jeito que vocês estão pensando. Não. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso que é importante, né? No seio da terra. Então quer dizer que isso aqui quer dizer uma coisa muito interessante, que tem algum paraíso aqui na terra, sim. Em alguma parte tem um abismo que tem algum paraíso aqui. Ele ficou no seio da terra, né? Tem algum paraíso aqui por perto, tá lá 3 dias, 3 noites no seio da terra, tá vendo? Tem algum paraíso na terra, só não sabemos aonde, mas eu já pude entender que tem algum paraíso aqui, sim. Tem algum lugar aí que, olha, porque ele ficou 3 dias e 3 noites no seio. A alma de Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então tem algum paraíso aqui nessa terra, tem um lugar escondido, porque a alma dele não subiu ao céu. Não está falando aqui, olha lá, não tá falando, ele está profetizando aqui a morte dele, mas ele está falando aqui que a alma dele não subiu para o Pai quando morreu, não. A alma dele estava no seio da terra ainda. Tem algum paraíso aqui nessa terra ainda. Tem algum lugar escondido. É por isso que fala que quando Jesus voltar, o lago de fogo vai destruir tudo. Aí vai ser o fim. Porque aqui ele está profetizando, vai ficar no seio da terra, né? 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas o seio da terra aqui não é só a cruz, não, viu? Não confunde também. Que vai ficar o corpo dele vai ficar 3 dias lá na cruz, não. Que não ficou nem 3 dias na cruz, não. Entendeu? Então, e aqui também não está falando só de cemitério também, não. Que o corpo ficou lá 3 dias e 3 noites no cemitério também. Aqui não. Está falando de alguma parte também que a alma dele ficou. Os ninivitas é isso mesmo. Aqui não está falando só do sepulcro, do cemitério,
Aqui ele está falando só da cruz, mas aqui também está falando que tem alguma parte da terra aqui, tem algum paraíso, onde que a alma de Jesus estava. Eu estou falando de Jesus, não de outras. Não interpreta errado. É onde que Jesus estava esperando o momento. Entendeu? Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jona. Eis que está aqui quem é mais do que Jona. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habita ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também esta geração. Tá vendo aí? Agora a geração de hoje também é má. Não vale nada. Essa geração de hoje vale nada. A família de Jesus, MAR 33135 LUC 81921. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse aos que lhe falaram: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. É isso aqui que vocês têm que gravar também, que eu quero que grave. Assiste com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, tá vendo? Porque por isso que crê na Trindade, por causa disso. Igrejas que não creem na Trindade, saia fora dessas falsas igrejas. Eu estou avisando para os inscritos. Saia fora. Onde que você vê que não está adorando o Pai, não está adorando o Espírito Santo, saia fora. E não está adorando Jesus, também sai fora. Onde que não está adorando a Trindade, sai fora. Sai fora de lá. Tá vendo? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tá vendo? Eu sempre faço a vontade do Pai. Todo dia estou aqui, de segunda a domingo, todos os dias estou aqui. 7 horas da noite, cultuando, adorando. E de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, pregando a palavra e mandando os vídeos dos cultos para vocês que são os fãs número 1 dessa obra que ama a palavra. É isso aí, até o próximo culto e o próximo vídeo. Vamos agradecer soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto nessa tarde de hoje. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nestes 2 canais do YouTube, que é Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Abençoe também os dizimistas e ofertantes. Esta é minha irmã, este é meu irmão, esta é minha amiga, este é meu amigo, que são os dizimistas e ofertantes dessa obra. Somente esses que estão dizimando e ofertando, que estão ajudando essa obra a crescer cada dia. Somente esses que estão ajudando sempre aqui. Abençoe eles em tudo. Amém e amém. Só abençoe somente os inscritos. Aqueles que não são inscritos, você não abençoa, não. Só os inscritos e os que estão interagindo todos os dias aqui. Amém e amém.